Boa noite, gente. Vamos lá para a nossa 7ª aula de Direito do Trabalho. Continuando a aula passada, que a gente estava falando sobre outros tipos de trabalhadores. Hoje a gente vai falar sobre o estagiário. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre o empregado doméstico, sobre o empregado rural, sobre o trabalhador temporário e sobre o empregado aprendiz. Hoje, então, a gente vai focar aqui no estagiário, na Lei 5.889 de 73. Para vocês é muito importante, né? Caso vocês queiram fazer algum estágio agora. Bom, gente, estagiário. O estagiário não é empregado, pois não tem o requisito da onerosidade. Se eu perguntar na prova, por que o estagiário não é considerado empregado? Aí vocês vão falar isso, que ele não tem o requisito do vínculo de emprego, que é a onerosidade, ou seja, dinheiro. O estagiário ele não recebe salário, ele recebe o que, gente? Bolsa. Até coloquei aqui na observação. Mesmo quando há o percebimento, ou seja, o recebimento de determinada quantia, entende-se que isso refere-se a uma bolsa auxílio, não tendo salário, natureza salarial ou remuneratória. Essa bolsa que o meu estagiário ganha aqui no escritório, isso não é salário, isso é bolsa. Por isso que ele não é considerado um empregado, por isso que ele é considerado um estagiário, porque não tem o requisito onerosidade. Beleza? Eu fiz uns tópicozinhos aqui da lei, porque o nosso tempo é muito corrido. Se a gente fosse estudar a lei de cabo a rabo, a gente ficava só na lei de estagiário aqui uns 3 dias. Então, vamos ver o resumo que eu fiz aqui da lei para vocês. As contratações de estagiários não são regidas pela CLT e não criam vínculo empregatício de qualquer natureza. Ou seja, quando eu contrato um estagiário aqui para o meu escritório, ele não é regido pela consolidação das leis trabalhistas, da CLT. Igual, por exemplo, a Stephanie, eu acredito que a Stephanie está trabalhando, ela é regida pela CLT. Se ela for um empregado contratado. No caso, o estagiário ele não tem vínculo empregatício com a empresa. Beleza? Letra B. Sobre essas contratações, não incidem os encargos sociais previstos na CLT. Ou seja, não tem que pagar fundo de garantia, não tem que pagar 13º, beleza? Entretanto, o estagiário tem o direito ao recesso remunerado, férias de 30 dias, a cada 12 meses de estágio na mesma empresa, ou proporcional ao período estagiário. Só gente caindo tudo aqui. Então, gente, não tem que pagar as verbas trabalhistas para estagiário. Por quê? Porque ele é estagiário, ele não é empregado. Mas se tem uma coisa que tem comum com o empregado, o funcionário contratado com o estagiário, é esse pagamento remunerado das férias de 30 dias. Ou seja, trabalhou 12 meses, tem direito a férias. E o recesso é remunerado, que acontece muito aqui em Piuí. O pessoal dá férias pro estagiário, mas não paga não. A lei é bem clara, gente. Recesso remunerado. Vai ficar 30 dias lá na casa dele, descansando e recebendo a bolsa. No caso, pode ser no valor, sei lá, 600, 700 reais. Mas ele tem que receber, beleza? Mas isso não quer dizer que ele tem vínculo de emprego. É porque esse quesito férias está na lei do estagiário. Letra C. Quem que pode ser estagiário, gente? Porque a gente tem na cabeça, a maioria das pessoas, acredito que vocês também, que estagiário é só quem está fazendo ensino superior, e não é. Qualquer aluno, a partir de 16 anos, dos anos finais do ensino fundamental, do ensino profissional, do ensino médio, nossa, gente, hoje minha dicção tá péssima, do ensino médio regular ou profissional e estudante de nível superior pode ser estagiário. Então, se eu perguntar na prova, estagiário só pode ser quem faz curso superior? Não, né, gente? Porque a gente tá vendo aqui quem pode ser estagiário. Tem que estar também com CPF ativo. Muita gente tem problema com CPF e com RG tudo ok. Tendo esses requisitos, pode ser estagiário sim.
beleza? Vou passar para frente. Letra D. A contratação é formalizada e regulamentada exclusivamente pelo termo de compromisso de estágio, contrato de estágio. Gente, se eu perguntar para vocês, existe algum outro documento, por exemplo, contrato de experiência? Eu posso contratar um estagiário usando um contrato de experiência? Não, né, gente? Porque o contrato de estágio, ele é exclusivamente feito através desse termo de compromisso de estágio, contrato de estágio. E nesse contrato tem todas as regras, valores, como que vai ser estabelecido esse estágio. Tem que ter, beleza? É obrigatório ter esse termo. Não serve qualquer outro tipo de contrato, beleza? Letra E. O termo de compromisso de estágio deverá ser assinado pela empresa, pelo aluno e pela instituição de ensino. Se eu contar um caso lá para vocês na prova. Nathalie foi estagiar numa empresa de calcário em Pains e no ato da assinatura do seu termo de contrato de estágio, esse termo só foi assinado pela empresa e pela aluna. Esse termo é válido ou não? Não, né, gente? Porque faltou a assinatura da instituição de ensino. Se faltar uma dessas assinaturas aqui, o contrato pode ser invalidado. Beleza? Letra F. A legislação em vigor... Nossa, que dicção ótima minha hoje. A legislação em vigor determina: o estágio pode ser obrigatório ou não obrigatório. Ou seja, gente, se eu perguntar na prova, quais os dois tipos de estágio? São dois: o estágio obrigatório e o não obrigatório. O estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. Eu não sei quem é o professor de vocês de estágio, mas vocês devem já fazer no próximo semestre. E isso é um requisito para você se tornar bacharel em administração, fazer esse estágio obrigatório. Então, esse é o primeiro tipo de estágio, que é o estágio obrigatório. O segundo tipo de estágio é o estágio não obrigatório, gente. Já fiz isso muito. A gente que faz direito faz muito estágio não obrigatório. Por quê? Pra gente aprender a advogar, né? Então, quantos estágios eu já fiz de graça? Óbvio, sem respeitar esses termos aqui, ó. Na verdade, a gente era empregado, né? Eu que não levei pessoal na justiça. Porque dificilmente quem segue essas regras de estágio. O segundo tipo de estágio, o estágio não obrigatório, é desenvolvido livremente como atividade opcional, ou seja, você escolhe se faz ou não. Neste caso, as horas do estágio serão acrescidas à carga horária regular e obrigatória, quando tal previsão integrar o currículo acadêmico do curso. Eu não sei se é o caso de vocês, mas, por exemplo, você faz 200 horas de estágio obrigatório e faz mais 200 de estágio não obrigatório. Se a faculdade, se a FEVASP permitir, você pode colocar, inclusive, as horas a mais que você fez de estágio não obrigatório. Para o seu currículo, para o currículo de vocês, eu acho válido. Letra G. A jornada de estágio é de, no máximo, 6 horas diárias e 30 horas semanais. Se passar disso, descaracteriza estágio e passa a ser vínculo empregatício. Veja bem, esse pessoal aí fica contratando as pessoas, principalmente estudantes de direito, como estagiário, sem assinar esse termo, não respeitando essas horas mínimas, só para burlar a legislação para não ter que registrar. Mas se ultrapassar, você soma isso, guarda testemunhas, né? Arruma testemunha que sabe que você cumpriu uma carga horária muito maior. E depois você entra na Justiça do Trabalho e você vai ser reconhecido como funcionário contratado e não como estagiário. Que eles usam muito dessa fachada de estagiário para não recolher as verbas trabalhistas, para ficar mais barato para a empresa. Letra H. O tempo máximo de estágio na mesma empresa é de 2 anos. 2 anos. Se eu perguntar na prova, qual que é o tempo máximo de estágio numa empresa? 2 anos. Mas como tudo no direito tem uma exceção, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência. Para o portador de deficiência não existe esse prazo,
Você só pode trabalhar numa empresa como estagiário durante 2 anos. Mas para o estagiário portador de deficiência, a lei foi alterada, pode ser renovado esse prazo de 2 anos por quanto tempo for preciso. Por quê, né, gente? Vamos supor uma pessoa lá que usa cadeira de rodas. Então, essa pessoa já está adaptada à empresa, a empresa tem toda a acessibilidade, para ela é muito mais fácil continuar lá do que se adaptar em uma outra empresa. Então, o legislador ele usou o bom senso nesse caso. Mas esse prazo aqui vocês têm que saber, beleza? Letra I. Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, ou seja, provas, nos períodos de avaliação, a carga horária do estágio, bem como a remuneração, será reduzida pelo menos a metade. O estagiário trabalha aqui no escritório 4 horas por dia. Semana de prova dele, eu tenho que liberar ele 2 horas mais cedo. Para quê? Para ele poder estudar. E eu posso descontar na remuneração dele. Posso diminuir a carga horária e posso diminuir a remuneração. Segundo estipulado no termo de contrato de estágio. Isso tem que estar bem claro no contrato de estágio. Para que isso, gente? Para garantir o bom desempenho do estudante. Porque não adianta nada o estudante fazer estágio fora da faculdade e tomar pau na matéria. Então, tem que ter tempo para estudar no dia de prova. Letra J. Não existe um piso de bolsa estágio pré-estabelecido, mas a remuneração, bem como o auxílio transporte, são compulsórios para estágios não obrigatórios. São obrigatórios, gente. Para você contratar um estagiário, e se esse estágio não for obrigatório, você tem que pagar a remuneração e o auxílio transporte. Nem que seja uma remuneração irrisória, tipo R$300. E aqui auxílio R$20, mas alguma coisa você tem que pagar. Lembrando, gente, que tem que ser também um valor mais ou menos razoável, né? Baseado no salário mínimo. Mas é obrigatório o pagamento. Não estipula o valor dessa bolsa estágio. Não tem na lei. Mas que tem que pagar alguma coisa, tem que pagar. Agora, o estágio obrigatório, a maioria das empresas não te remunera. Por quê? Já está te fazendo um favor, já está cedendo a empresa dela para você aprender e conseguir as suas horas acadêmicas para cumprir sua carga horária na faculdade. Mas se o estágio não for obrigatório, o pagamento de remuneração e auxílio transporte é obrigatório. Beleza? Letra K. A legislação não prevê qualquer desconto sobre o valor da bolsa estágio decorrente de concessão de auxílio transporte, cujo reembolso só pode ser integral ou parcial. Muita gente fala assim que se pagar o auxílio transporte, pode descontar no valor da bolsa. Vamos supor, ganha R$600. Aí o auxílio transporte é 100, principalmente cidade grande, né, gente? Tudo é longe. Aí, na verdade, aqui eu vou pagar só 500, porque eu vou descontar R$100 desses 600. A legislação não prevê esse desconto, beleza? Então, se um dia vocês forem fazer esse contrato de estágio, não faça dessa forma descontando. Letra L. O estagiário, a exclusivo critério da empresa, pode receber os mesmos benefícios concedidos aos funcionários sem que o procedimento estabeleça vínculo empregatício. Gente, o que é a critério? Se a empresa quiser dar o plano de saúde, que é um benefício que ela dá para os funcionários dela, ao estagiário, ela pode? Pode, se ela quiser. Ela não é obrigada, é só se ela quiser. Ela fazendo isso, o estagiário pode ir na Justiça do Trabalho lá depois falar, olha, eu era funcionário porque eu ganhava o plano de saúde também. Não, gente, porque isso não vai gerar vínculo empregatício. Ela pode dar esse benefício sem que esse procedimento estabeleça vínculo empregatício, que é só um bônus, um plus a mais na bolsa de estágio. Beleza? Letra M. O período médio de contratação é de 6 meses e pode ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das partes, sem ônus, multas ou sanções. O que aqui está falando? Vamos por partes. O período médio de contratação é de 6 meses. O normal de uma contratação de estágio é pelo período de 6 meses, gente. Mas ele pode ser reincidido, cancelado a qualquer momento. Beleza, eu fiz o contrato com a Nathalie.
por 4 meses, ela não atingiu as minhas expectativas, não deu conta de fazer nada que eu pedi para fazer, eu posso simplesmente cancelar esse contrato e falar, olha, não quero que você faça estágio aqui no meu escritório mais, tá? Da mesma forma, a Nathalie achou que seria legal trabalhar aqui no meu escritório, mas viu que não era bem como ela pensava. O estagiário também pode ir e pedir o cancelamento desse contrato. Falar, olha, eu não quero estagiar mais na sua empresa. Sem ônus, sem multa, sem sanções. Sem nenhum tipo de multa, sem nenhum tipo de problema, o contrato de estágio ele pode ser rescindido antes do tempo. O que não acontece isso em outros casos, né, gente? Por exemplo, um contrato de locação. Se você reincidir antes de terminar aquele prazo, vamos supor, aluguei minha casa 12 meses. Se eu rescindir isso no 10º mês, eu pago uma multa. Mas no caso do contrato de estágio, se ocorrer rescisão, ou seja, cancelamento, não tem nenhuma multa, beleza? Outra coisa, gente, que muita gente não sabe. O estagiário obrigatoriamente deverá estar coberto por um seguro de acidentes pessoais compatível com os valores de mercado. A maioria dos estagiários, acho que 90%, não tem esse seguro acidente. E se ele não tiver esse seguro acidente, ele pode tentar configurar um vínculo empregatício processando a empresa, falando, olha, eu não era estagiário nada. Na verdade, eu fazia tudo que os outros empregados faziam, só não tinha carteira assinada. Inclusive, nem o seguro acidente eu tinha. Se o juiz vê isso aqui que está faltando esse seguro acidente pessoal, provavelmente vai dar ganho de causa para o estagiário, caso ele leve o patrão na justiça. Beleza? Quem tiver empresa aí, ó, fica atento. Contratar estagiário não é tão simples quanto parece. Letra O. A ausência do termo de compromisso de estágio, contrato de estágio, ou seguro de acidentes pessoais descaracteriza a contratação, ou seja, acaba com essa falsa contratação de estagiário, gerando vínculo de emprego. Passa a ser considerado empregado normal, de carteira assinada, só não tem a carteira assinada, mas para a justiça deveria estar, e sujeita a empresa a sanções previstas na CLT. A empresa vai ser obrigada a assinar carteira, a pagar férias, 13º, um terço de férias, FGTS, provavelmente mais ainda um dano moral, caso esse contrato de estágio não exista e o seguro não exista. Então, se vocês tiverem amigos que têm empresa, abre o olho, o contrato de estágio não é tão simples quanto parece. Se não cumprir, arrisca os termos do compromisso de estágio, contrato de estágio, e pagar para o estagiário o seguro de acidente pessoal, passa a caracterizar vínculo empregatício. Beleza? Qualquer dúvida, pode me perguntar, na próxima aula a gente continua.